Ok, pessoal, então vamos começar, né? A aula de hoje. Nós estávamos falando na aula passada sobre equações diferenciais ordinárias, lineares, segunda ordem, com coeficientes constantes, né? Estávamos falando de equações o quê? Homogêneas. Equações homogêneas. Certo? Que é quando o lado de lá, do lado direito da igualdade é zero, vale zero, tá? Então, na aula passada, nós vimos o seguinte, recapitulando a aula passada, né? Nós vimos que se nós tivermos uma equação de segunda ordem linear homogênea, ela é da forma A duas linhas, mais BY' mais CY igual a zero, certo? E a ideia aqui é tentar achar um conjunto fundamental de soluções para essa DO. Então, ela é linear por quê? Porque aparece y, derivada primeira e derivada segunda, acompanhado de funçõezinhas aqui, que nesse caso são funções constantes, A, B e C. Ela é chamada de homogênea porque do lado direito aparece o zero aqui. Nós vimos aqui que a ideia aqui era tentar encontrar uma solução da forma y igual ao exponencial de Rx. E aí a gente viu que para que esta EDO tenha a solução da forma y igual ao exponencial de Rx, o R nosso tem que satisfazer a essa equação de segundo grau, AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero, e esta equação, ela é denominada, tá? Ela é denominada de equação característica. Vou abreviar. Ok? Então, só relembrando, né? Nós temos uma EDO dessa forma e a nossa ideia é tentar uma solução que seja da forma exponencial de Rx. Tentando que a nossa solução seja dessa forma, então a gente vai, deriva uma vez, deriva duas vezes, substituir aqui esses valores e chega à conclusão de que para que haja uma solução dada desta maneira, o nosso R que nós vamos colocar aqui ele tem que satisfazer a esta equação, que é denominada de equação característica. Na aula passada, o que é que nós vimos? Na aula passada, nós vimos que o primeiro dos três casos, que é quando nós vamos ter aí duas raízes distintas, né, para essa equação de segundo grau. Nós tivemos duas raízes distintas, R1 e R2. Nós vamos jogar aqui os valores de R1 e R2. Eu vou ter duas soluções, Y1 e Y2. A gente viu na aula passada que o Wronskiano é diferente de zero. Portanto, a gente tinha um conjunto fundamental de soluções. Qualquer outra solução dessa EDO era uma combinação linear da exponencial de R1x e exponencial de R2x. Ok? Relembrou aí? Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos ver o segundo e o terceiro caso. Qual seria o segundo caso? O segundo caso é quando o nosso delta, né, que vai ser b ao quadrado menos 4ac, né? Certo? Isso aqui vale zero, tá? Bom, neste caso, o que vai acontecer com a solução da nossa equação, né? AR ao quadrado mais BR mais C igual a zero. Daqui, eu só vou tirar uma raiz R1. Porque como delta aqui vale zero, não é? Então, a gente sabe que aqui nós só teremos o quê? Uma única solução,
que inclusive a gente pode até dizer quem ela é. Ela é menos B sobre 2A. Se a gente aplicar a Bhaskara aqui, com delta igual a zero, a gente chega nessa solução. Esse valor de R1 me leva até uma solução para minha DO, que é Y1 igual ao exponencial de R1x. Nós já vimos que, para que eu resolva uma EDO de segunda ordem, né, linear com coeficientes constantes, é preciso que eu tenha duas soluções distintas e essas soluções formem um conjunto fundamental de soluções. Ou seja, o Wronskiano delas tem que ser diferente de zero. Ora, mas como o delta deu zero aqui, eu só obtenho um valor para R, portanto, obtenho uma única solução. Não dá, então, com esse cara aqui, para obter a solução geral. Porque para obter a solução geral, nós vamos precisar do quê? De duas soluções, de tal maneira que o Wronskiano associado a essas duas soluções seja diferente de zero. Aí elas vão formar um conjunto fundamental. Qualquer outra solução vai ser combinação linear dessas duas. Ok? Acompanhando aí, Adriano, até agora? Tudo ok? Certo. Então, aí vem a pergunta: quem seria a nossa solução Y2, né? Quem vai ser a nossa Y2? Então, esse é o nosso problema agora, né? Existe um método que nos permite chegar a essa solução, chama método de redução de ordem, mas eu não vou falar dele aqui, não é a ideia agora. O que eu vou fazer aqui é meio que já dar a cara que ela vai ter. Ela vai ser da forma y2 igual a x exponencial de R1x. Tá? Essa vai ser a nossa... Vou pegar mais para baixo um pouquinho. Essa vai ser a nossa solução y2. Eu uso a minha solução y1 e multiplico ela por x e observo que isso aqui também vai ser uma solução da EDO. Tá? A gente pode até verificar aqui, tá? Esse não é o método, óbvio, tá? Existe um método, chama método de redução de ordem, que a gente aplica para chegar na Y2. Tá? Mas eu não vou entrar em detalhes. Hoje nós vamos fazer o caminho inverso. Vamos supor que a gente estava muito inspirado e que a gente pensou em chutar uma solução Y2 que é da forma exponencial de R1x vezes x. Tá? E aí, só para a gente verificar que de fato isso aqui é a solução, vamos derivar uma vez. Então, y2' vai ser 1 vezes exponencial de R1x, mais x, que multiplica a derivada da exponencial, que é R1 e R1x. Essa é a derivada primeira, desculpa. Agora vamos fazer a derivada segunda. Depois nós vamos substituir na EDO e ver que se a gente substituir lá vai dar zero. Tá bom? Então aqui vai ficar R1 e a R1x mais aqui vai ficar o quê? Vamos pôr essa constante em evidência, vai ficar R1 que multiplica quem? Derivada de x é 1, vai ficar exponencial de R1x mais x R1 exponencial de R1x. Ok? Vem para cá, isso. Agora, se a gente pegar isso, a expressão de y2, derivada de primeira de y2, derivada de segundo, substituir em DO, vamos ver o que nós vamos ter. Então, nós vamos ficar o quê? Vamos ver se eu consigo escrever tudo aqui, ó. Nós vamos ficar com A vezes... Esse inicial não está muito legal. Deixa eu manter o meu outro aqui. Vamos ficar com A vezes Y2 aqui, ó, vai ser o quê? Vamos tentar ver se a gente dá uma melhoradinha nisso aqui, né? O que é o Y2, duas linhas? Ele vai ser... Deixa-me ver...
ele vai ser 2 vezes R1 exponencial de R1x, que é esse mais esse, mais R1 quadrado, que é aqui vezes aqui, x exponencial de R1x, certo? Mais B, deixa eu dar uma melhorada aqui, mais B, que multiplica quem? Y2 linha, então vai ficar o quê? Exponencial de R1x mais x R1 exponencial de R1x mais C, que multiplica quem? X exponencial de R1x. Ok? Então, estou substituindo ele na EDO. Isso aqui é igual ao quê? Vamos ver agora. Tem que dar zero, concorda? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a exponencial. Deixa me ver aqui o que nós vamos fazer para chegar à conclusão de que isso aqui de fato vai dar zero. Ó. Nós podemos colocar aqui em evidência. Vamos colocar exponencial de R1 e x exponencial de R1 em evidência. Tá ok? Vamos ver o que acontece aqui. Deixa me ver. Eu confesso que eu nunca fiz por aqui, tá? Eu aplico o método de redução de ordem para chegar nessa solução, mas vamos verificar por aqui. Então, tem que organizar tudo bonitinho para ficar tudo certinho, né? Ok, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro o que tem exponencial de R1x em evidência, que é esse e esse. O que vai aparecer multiplicando exponencial de R1x? Vai ficar 2AR1 mais B, concorda? Então, nós vamos ficar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a, colocando em evidência este aqui e este aqui, ó. Né? Então, exponencial de R1x vai ficar exponencial de R1x, que multiplica quem? Vamos voltar lá para a gente olhar. 2AR1 mais B. Então, vai ficar 2AR1 mais B. Mais, então aqui é a continuação daquele igual. Agora vamos colocar em evidência x vezes exponencial de R1x, ó. Tá aqui também, ó. Então vai ser esses três. X R1x, x é R1x, x exponencial de R1x. Então vamos ver o que aparece. Vai ficar R1 ao quadrado, A vezes R1 ao quadrado, mais B vezes R1, mais C. Então vai ficar A R1 ao quadrado, mais B R1, mais C. É tudo isso que multiplica x exponencial de R1x. Ok? Meio apertadinho aqui, mas tem um x aqui, ó. A gente sabe que o R1, nosso R1, ele é a solução da equação característica. Então, quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai dar igual a zero. Certo? Aí a gente sabe o seguinte, que R1 também, ele vale menos B sobre 2A. Se você vier aqui substituir menos B sobre 2A, 2A com 2A cancela, menos B mais B vai dar quanto? Certo. Portanto, isso aqui deu zero. Então, nós acabamos de mostrar o seguinte, que y2, A vezes y2, duas linhas, mais B vezes y2, linha, mais C vezes y2, também deu zero. Portanto, y2 igual a x
exponencial de R1x é solução. Ô, Adriano, eu vi seu comentário aí que está ficando um pouquinho hard, mas veja, aqui eu estou fazendo para explicar para vocês. Na prática, vocês não vão precisar de demonstrar que x vezes a exponencial de R1x também é solução, tá? Isso aqui a gente faz uma vez só, tá bom? Isso aqui a gente faz uma vez só para vocês entenderem o processo. Então, nós tínhamos achado uma primeira solução, que era exponencial de R1x, mas, como delta era zero, só deu essa solução. Aí nós multiplicamos ela por x e achamos uma nova solução. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo é calcular o famoso o quê? Wronskiano, certo? Porque a gente sabe se o Wronskiano for diferente de zero, isso aí vai ser um conjunto fundamental de soluções. Mas quem que é o Wronskiano? É o det de quem? Aqui nós vamos pôr y1, y1' y2, y2' linha. Certo? E vamos calcular esse det. Então, aqui eu tenho exponencial de R1x, x exponencial de R1x. Tudo bem? E aqui nós vamos ter as derivadas, tá? Vai ficar muito pequeno o espaço agora para colocar. Não, acho que vai dar aqui. Deixa-me ver. Acho que eu vou ajeitar aqui, ó. Derivada desse aqui vai dar o quê? R1 exponencial de R1x. E a outra derivada, né? Vai dar o quê? Exponencial de R1x, né? Mais... O pincel tá muito... Deixa eu ver se eu consigo um outro pincelzinho melhor. Mais R1x exponencial de R1x. Aqui. Aí nós vamos calcular esse det aqui, né? Eu pus só a matriz, é o det. Tá bom? Tem que dar diferente de zero. Então vamos ver o que acontece aqui. Tá? Quando a gente fizer diagonal principal menos diagonal secundária, aqui vai ficar exponencial de R1 com exponencial de R1, né? Vai ser o quê? Exponencial. Deixa eu ver aqui qual que é a melhor maneira da gente... acho que vai ser assim mesmo. Exponencial de 2 vezes R1 de x, multiplicando esse com esse, mais esse agora com esse, ó. Vai ficar o quê? R1x, exponencial de R1x com exponencial de R1x, exponencial de 2R1x, menos agora este com esse, que é a diagonal secundária, que vai ficar o quê? R1x exponencial de 2R1x, certo? Observa o seguinte, ó. Esse aqui com esse aqui vai embora, não vai? E vai sobrar só esse aqui, ó. Certo? Então, vai sobrar só exponencial de 2R1x. E a gente sabe que a exponencial aqui, ela não é identicamente nula. Então, o que a gente garante? Que a solução y1 e y2 que a gente encontrou é um conjunto fundamental de soluções, porque o Wronskiano deu diferente de zero, seguindo a aula passada. Então, portanto, se o delta for zero, uma solução vai ser dada por exponencial de R1x, e a outra solução, deixa eu baixar aqui, e a outra solução vai ser dada por x exponencial de R1x. Então, isso aqui é um CFS. Lembrando, o que é um CFS? Um conjunto fundamental de soluções. Tá bom? Resumindo, eu fiz muita conta aqui para formalizar a teoria, porque, afinal de contas... Agora,
Agora você vai ver como é que resolve. Essa aqui é a teoria, o Adriano, tá? Você está assustado antes da hora, você vai ver que moleza, ó. Então, resumo da ópera. Ó. Isto aqui e isto formam um conjunto fundamental de soluções. Certo? Vamos resolver um aqui, para você ver o tanto que é simples. A teoria muitas vezes dá muito mais trabalho do que a prática. Ó. Agora nós vamos para a prática. Certo? Bom? Então vamos lá. Vamos ver dois exemplinhos aqui desse caso. Exemplo 1. Tá, deixa eu alinhar aqui. Vamos resolver a CDO. Y, duas linhas, menos 5y', mais 6y igual a zero. Ok? Então, essa aqui é um EDO linear de segunda ordem, porque parece que é a derivada segunda, com coeficientes constantes, 6, menos 5 e 1, e homogênea porque o lado direito é zero. Daí a gente sabe que tem que resolver a equação característica. Então, vamos lá. Qual que é a equação característica aqui? Ó? Vai ser r ao quadrado menos 5r mais 6 igual a zero. Equação característica, você olhou nessa aqui, você já pode copiar ela embaixo. Ó. Aonde tem y duas linhas, r ao quadrado. Onde tem y linha é r, onde tem y não aparece nada. E os coeficientes são o mesmo. Certo? Resolvendo essa aqui, vocês vão ver que nesse exemplo, obviamente, nós estamos falando do caso onde o delta é zero. Se o delta for zero, só vai me dar uma solução, que é essa aqui, ó. Exponencial de R1x. Como é que vai ser a outra solução? A teoria nos garante que a outra solução vai ser a que eu encontrei vezes x. E isso aqui é um conjunto fundamental. Quer dizer que qualquer outra solução é uma combinação dessas duas. Aí eu acho a solução geral. É muito simples. Né? Então, vamos resolver essa aqui, ó. Resolvendo essa aqui, aplicando Bhaskara, né? Então, vai ficar o quê? Menos b, mais ou menos a raiz de quem? De b ao quadrado, que é 25, menos... deixa eu ver aqui. Tá certo, né? Menos 4 vezes a vezes c, né? Vai dar... Ah, não, desculpe, me desculpe. Eu peguei um exemplo aqui, aonde tem duas raízes, tá? Não, vamos reconsiderar. Nós estamos falando hoje aqui na aula do caso onde o delta tem que valer zero. Esse aqui não foi um bom exemplo, porque que hora que eu calcular o delta aqui, vai dar 25 menos 24 dá 1. Isso aqui é da aula passada. Não, deixa eu recapitular aqui. Vamos fazer um exemplo diferente à aula de hoje, onde o delta dá zero, tá bom? Eu peguei aqui, eu separei alguns, mas na hora de pegar aqui, eu peguei o exemplo errado. É esse aqui, ó. Vamos de novo. Um exemplo. Nós vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Y, duas linhas, menos 6y', mais 9y igual a zero. Agora sim. Bom? Vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Isso, N, era 24 lá, mas é porque eu quero um exemplo onde só deu uma raiz, tá bom? Eu tinha pego o exemplo errado, esse caso aqui vai dar certinho. Então, nesse caso, a equação característica vai ser r ao quadrado menos 6r mais 9 igual a zero. Então, aplicando Bhaskara aqui, r é igual a menos b, que vai dar 6, mais ou menos a raiz de quem? Menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 1 vezes 9. Sobre 2a, que é 2. Aqui vai dar 36 menos 36, vai dar zero, concorda? Então, a gente chega ao quê? Que o nosso R vai ter que valer o quê? Ó, então, isso aqui, no nosso exemplo agora, esse sim é o que eu queria fazer, o delta deu zero. Só tive uma raiz, 6 sobre 2, 3.
Naquele caso, como era o que eu estava fazendo anteriormente, se eu tenho duas raízes, R1 e R2 aqui, eu já achei o meu conjunto fundamental de solução, que é exponencial de R1, exponencial de R2. E qualquer outra solução é a combinação das duas. Nesse caso, quando eu acho uma raiz só, essa raiz só me gera uma solução, que é a solução y1, que é exponencial de quem nesse caso? De Rx, 3x, certo? Então, essa aqui é a minha solução y1. E a gente viu no início da aula da teoria que quem vai ser a minha solução y2? Solução y2 vai ser x vezes a y1, que é exponencial de 3x. Então, qual que é a minha solução geral? Minha solução geral vai ser y igual a C1 vezes y1 mais C2 vezes y2, que é x exponencial de 3x. Com C1 e C2 variando aonde? Variando nos reais. Então, essa aqui é a minha solução geral da minha EDO. Ok? Difícil? Fácil, né? Então, se a minha EDO, primeira coisa, né, tem que pegar a EDO, a partir dela eu monto a equação característica. Se der duas raízes distintas, pronto. Exponencial de e elevado a R1, exponencial de e elevado a R2 e qualquer outra combinação dessas duas. Se der uma raiz só, como foi o nosso caso, nós vamos achar uma solução y1. A gente pega a solução y1 que a gente encontrou, multiplica por x, acha y2. E acabou. Qualquer outra solução é a combinação da y1 e y2. Ok? Dúvidas aí? Sim, são muitos conceitos. Mas se você prestar bem atenção, o Adriano, na prática é muito simples, né? Resolver em si não é difícil. Difícil é a teoria que está por trás, né? Mas eu não vou ficar cobrando tanto teoria assim, eu vou cobrar de vocês mais a questão prática mesmo. Boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Olha, temos duas, quatro, cinco pessoas hoje nos acompanhando aí. Muito bom, viu? Espero que vocês estejam aproveitando aí a aula. Vamos fazer mais um exemplo para a gente treinar? Podemos fazer mais um? Eu vou colocar aqui. Então, eu até vou brincar um pouquinho com vocês, eu vou de trás para frente. Vamos pegar uma equação que a gente sabe que tem uma raiz dupla, né? R menos 1 ao quadrado, por exemplo, que é R menos 1 vezes R menos 1, né? Então vai dar R ao quadrado menos 2R mais 1. Então vai ficar assim, ó, Y duas linhas, menos 2. Estou montando agora, ó, na hora o exemplo. Esse aqui, ó, esse exemplinho. Vamos resolver esse DO, certo? São duas linhas, menos 2y' mais y igual a zero. Esse é um outro exemplo. Aqui, o que, que nós vamos ter aqui? Ó? Vou ficar com r ao quadrado menos 2r mais 1 igual a zero, correto? Certo? Então, o que, que vai acontecer aqui? Calculando a raiz aqui, o que, que nós vamos ter? R igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a, que é 2. De novo, o que, que aconteceu aqui?
que aconteceu aqui? O nosso delta deu zero. Isso originou o quê? Só uma raiz. Qual é a raiz? 2 sobre 2, que é 1. Então, R é igual a 1. Se eu só tenho uma raiz, o que eu vou fazer aqui? Vai ficar, a minha solução y1 vai ser exponencial de R1, que é 1, vezes x. E quem vai ser a minha solução y2? Só pegar a minha solução y1 e multiplicar por x. Então, vai ficar x exponencial de x. Tá? Isso aí. Então, qual vai ser a solução geral? Tá vendo? Não tem mistério. Isso aqui é tão simples quanto resolver uma equação de segundo grau, né? Solução geral vai ser y igual a quê? C1 vezes exponencial de x mais C2 que multiplica x exponencial de x. C1 e C2 pertencente ao quê? Aos reais. Pronto. Essa é a minha solução geral. Pegaram a ideia? Eu te falei que você estava assustado com a teoria. Né? Mas também, se eu entrar direto aqui e não explicar de onde que vem, parece ficar um pouquinho vago, né? Então, eu gosto sempre de tentar dar uma pincelada de leve, né? Naquilo que dá, porque a aula é muito curta, na teoria. Né? Depois, mostrar o exemplo na prática. Ok? Conseguiram entender, então? O segundo caso, que é quando o delta da equação característica dá zero. Certo? Eu vi aí algumas solicitações. Deixa eu ver aqui, vamos fazer um parecido com a questão do módulo 4. Eu vou te ser sincero, Márcia, agora eu não me recordo. Eu não me recordo qual é a questão. Agora, assim, de cabeça, não. Sim, eu tenho que lembrar qual seria a questão 2. Poderiam me refrescar a memória aí? Mas o módulo 4 nós não temos, eu acho, módulo 4, né? Nós temos módulo 1, 2 e 3, né? Vocês estão falando da... módulo 3. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou demorar um pouquinho aqui. Espera aí, deixa eu verificar se eu consigo encontrar aqui. Só um minuto. Não sei se eu vou conseguir encontrar tão fácil aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Vamos verificar aqui. Módulo 3. Qual questão que vocês estão... tá, peraí. Não, tá. Tá bom. Vocês estão falando da questão 2. A questão 1 eu estou ensinando como que resolve, né? Teoria que nós estamos vendo agora ensina como resolver a questão 1. A questão 2, isso é.
Tá, nós estamos. Olha, eu estou seguindo um cronograma, tá? Aí a gente não pode pular os passos. Já já nós vamos chegar nessa parte onde eu ensino. Quem quiser dar uma olhadinha em como que resolve direitinho, pode assistir a videoaula que eu já deixei para vocês sobre sistemas, tá? Aí eu não tenho um EDO só, eu tenho um sistema de EDOs, tá bom? Nós vamos terminar esse assunto aqui primeiro, e aí depois, nas nossas aulas semanais, mais para frente, eu vou entrar em sistemas. Eu estou seguindo uma sequência aqui. Vocês podem ver que. Você assistiu? Não conseguiu entender? Conseguiu entender, Márcia? Mais ou menos, tá. Depois eu vou dar uma aula aqui sobre isso. Só que assim, a gente não pode pular as etapas, né? Você já tem teoria, inclusive eu acho que eu ia resolvendo meio que por engano aquela questão. A questão um, né? Eu ia resolvendo ela por engano aí, mas praticamente já resolvi, né? É um caso bem simples e, enfim, vocês já aprenderam, inclusive, a resolver a questão número um, tá? Ah, agora, a questão número dois, nós ainda vamos entrar nesse assunto. O importante aqui que nós temos que ter em mente é o seguinte, tá? Eu quero que vocês aprendam, né? Então, a gente vai seguindo um cronograma direitinho, vou ensinando passo a passo, né? Até chegar no momento em que eu vou ensinar sistemas. Provavelmente, na aula que vem, né, eu já devo conseguir entrar nessa parte de sistema, tá? Eu já vou adiantar para vocês o seguinte, a parte de sistemas, não dá para eu dar aqui, como é que eu vou explicar? Não dá para eu fazer aqui na aula via chat, bem detalhado, porque a parte teórica dela é muito profunda. Então, sistemas, eu vou ensinar vocês mesmo assim, olha, como é que nós resolvemos? Qual é a técnica? Peguei um sistema de EDO, qual é a técnica para resolver, tá? Nós não vamos nos aprofundar na teoria, porque a teoria é bem densa mesmo, tá? E assim, a ideia aqui é que vocês, sabe, tenham uma noção, saiam desse curso com uma noção, né, de como resolver as equações diferenciais, tá bom? Então, a ideia aqui é bem prática mesmo, tá? Em alguns momentos eu estou entrando um pouco mais na teoria, né? Eu vi que o Adriano já ficou assustado hoje, mas a ideia aqui é a gente tentar resolver tudo de forma bem prática, tá? Ok? Pessoal, então, vamos dar sequência agora no terceiro caso, tá? O Adriano ficou preocupadíssimo, né? Eu entrei um pouquinho mais na parte teórica. Agora você não se assusta, não, tá? Ó. Terceiro caso. Qual que é a terceira possibilidade que nós temos? O primeiro caso, o delta era positivo, né? Aí eu tinha duas raízes. O segundo caso, o delta era zero, e eu tinha uma raiz só. Isso é o caso complexo, onde o delta vai ser o quê? Menor do que zero, tá certo? Então vamos ver o que acontece. Se o delta for menor que zero, né, nós vamos ter duas raízes complexas, né? Então, se o delta é menor que zero, eu vou ter raízes complexas. E aí, como é que a gente faz? A gente corre? Não, a gente resolve, certo? Bom, então aqui, ó, a nossa solução vai ser da forma, aplicando básica, né? Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, não é isso? Aí, separando aqui, isso aqui eu posso separar em menos b sobre 2a, mais ou menos, como o delta é negativo, certo? Eu posso colocar aqui em evidência aqui para deixar um cara positivo aqui, para ficar real. Então, vê se você concorda comigo. Eu vou escrever isso da maneira seguinte, ó. I raiz de menos delta sobre 2a, certo?
Essas são as raizinhas, né? Aqui eu escrevi delta como sendo menos delta. Aí o menos, a gente sabe que menos um é i ao quadrado. E raiz de i ao quadrado é quem? É i. Eu passei para fora e ficou menos delta aqui. Entenderam a jogada? Eu escrevi o delta como sendo menos delta. O menos que eu pus para fora é i ao quadrado. E raiz de i ao quadrado é i. Tá bom? Tá cortando o sinal do microfone? Vocês estão me ouvindo direitinho? Talvez seja o sinal seu de internet, o Adriano. Talvez alguma falha na conexão, tá? Ah, tá. Então, ó, nós vamos chamar esse pedacinho aqui de alfa e esse pedacinho aqui, ó, de beta. Então, nós vamos ter duas raízes. Quais são as raízes? Então, as raízes vão ser, então, alfa mais ou menos i vezes beta. Isso aqui são dois números reais. Não é assim? Tá bom? E aí, agora, hein? Como é que a gente faz? A gente não quer solução complexa, a gente quer solução real, tá certo? E o que que a gente pode fazer aqui, então? Vamos ver aqui. Então, como é que seria a minha solução? Ela vai ser da forma exponencial de alfa mais i beta, não é isso? E a outra exponencial de alfa menos i beta. O que eu quero são duas soluções. Melhorou, Adriano, agora? O que eu quero são duas soluções reais, tá? Mas, por enquanto, eu obtive uma solução complexa. Lembra? Achei o R, substituí aqui e achei minha solução. Vamos separar isso aqui. Isso aqui vai ficar e elevado a alfa x vezes e elevado a i beta x. Tudo bem? Conserva a base, soma os expoentes. Está aqui. Agora, tem uma relaçãozinha que é chamada de relação de Euler. Quem sabe a relação de Euler? Quem já ouviu falar? E elevado a i θ é igual a cosseno θ mais i seno θ. Quem é o θ para mim aqui? Beta vezes x. Então, aonde está a exponencial de i vezes esse cara, eu vou substituir por cosseno de beta x mais i que multiplica seno de beta x. É a famosa relação de Euler, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, como é que prova, tá? Só vou usar exponencial de i vezes θ é cosseno de θ mais i vezes seno de θ, ok? Então, eu desmembro a minha solução complexa aqui em duas partes, parte real e parte imaginária. Qual vai ser a parte real? Vai ser cosseno de beta x vezes exponencial de alfa x. E a parte imaginária vai ficar o quê? Seno de beta x exponencial de alfa x, concorda? Então, a minha solução, ó, que é e elevado a r vezes x, ela tem uma parte real e uma parte o quê? Imaginária, certo? Ela vai ter uma parte real e uma parte imaginária, tá? O que que nós vamos fazer? Nós não queremos uma solução complexa, tá? Nós queremos soluções reais. E essa solução que eu obtive aqui é uma solução complexa. Como a gente quer solução real, eu não vou provar isso aqui para não entender muito na aula de hoje, tá? Dá para se provar o seguinte: se essa solução aqui é uma solução complexa da minha equação diferencial,
A parte real e a parte imaginária também serão soluções. Tá bom? Então, se eu tenho uma solução complexa para minha EDO, a parte real e a parte imaginária também são soluções. Elas separadamente, se eu pegar só isso aqui, vai dar uma solução, e se eu pegar só isso aqui, vai dar uma solução. Certo? Então, qual que é a conclusão que nós chegamos aqui, ó? Eu tenho duas soluções para minha equação, que é exponencial de alfa x cosseno de beta x, e a minha solução é y2, que seria o quê? Exponencial de alfa x seno de beta x. Aí a pergunta, vocês estão entendendo qual que é a lógica? Eu tinha um R complexo, ó, alfa mais i beta. Joguei ele aqui, cheguei na minha solução complexa. Eu não quero solução complexa. Então, eu vou pegar a parte real e a parte imaginária. Dá para se provar que, separadamente, a parte real e a parte imaginária são soluções da minha EDO original. Então, eu tenho duas soluções, que é e elevado a alfa x cosseno beta, e elevado a alfa x seno beta x. Tá certo? Aí vem a pergunta de sempre. Com duas soluções, qual que é a pergunta que a gente faz? A pergunta que a gente faz é o seguinte: é um conjunto fundamental de soluções? É um CFS? Né? Certo? Exponencial de alfa x seno de beta x, exponencial de alfa x cosseno de beta x. Isso aqui é um conjunto fundamental de soluções? Se essas duas formam um conjunto fundamental, acabou, estou feliz. Por quê? Porque eu acho a solução geral. Qualquer outra solução é uma combinação linear dessas duas. Tá bom? Então, qual que é o passo que a gente dá sempre? Calcular o quê? O Wronskiano. Fazendo o quê? Det de y1, y2, tá certo? Que vai dar o quê? Exponencial de R1, aliás, desculpa, exponencial de alfa x seno beta x, exponencial de alfa x cosseno beta x. Minha matriz ficou pequenininha aqui. Deixa eu fazer numa folha maior, pode ser? Vou fazer numa folha maior o Wronskiano que vai ficar melhor. De novo, não assusta igual o Adriano, não, hein? Aqui é só a parte o quê? Teórica, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Na prática, a gente não faz essas contas, não. Bom? Então, fica det de quem? E elevado a alfa x cosseno beta. Bom? E elevado a alfa x seno beta x. Bom? Chega para cá. E aqui vai aparecer as derivadas. Ok? Então, vão aparecer as derivadas. Então, como é que vai ficar? Derivando aqui, vai ficar o quê? Alfa e alfa x. Eu não vou conseguir. Eu estou me perdendo no espaço aqui, né? Aqui eu teria que colocar a derivada desse aqui e derivada desse aqui. Ó. Eu vou fazer mais embaixo aqui e vou colocar só sinalizando. Vamos calcular a derivada desse aqui e vamos colocar aqui, tá bom? Então vai ficar o quê? Alfa e alfa x cosseno beta x. Eu vou pôr ela aqui. Mais e alfa x beta seno de beta x. Certo? Aliás, derivada do cosseno é menos o seno, né? Então aqui na verdade vai ficar menos. E aqui, ó. O que eu vou pôr aqui agora, ó? O que eu vou pôr aqui? A derivada desse aqui, certo? Que vai dar o quê? Alfa e elevado a alfa x vezes seno de beta x
mais, me ajuda aí, e alfa x derivada do seno vai ficar beta cosseno de beta x. Bom? E agora eu vou fazer diagonal principal menos a secundária. Então, eu vou fazer este com este aqui, ó, menos este com este. Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Do lado de cá vai ficar o quê, ó? E elevado a alfa x cosseno, que multiplica E elevado a alfa x beta cosseno. Certo? Vamos pôr noutra folha, para a gente não se perder. Só estou fazendo continha aqui, tá bom? Calculando o Wronskiano. Só para mostrar para vocês que funciona, tá? Na prática, não vão precisar muito dessas continhas, não. Tá? Então, vai ficar o que aqui? Vai ficar E. Eu vou fazer a conta daquela diagonal principal que eu mostrei para vocês. Tá? Estou visualizando aqui e vou fazer essa continha, tá? Então, vai ficar o quê? E elevado a 2 alfa x beta cosseno ao quadrado de beta x mais alfa e a 2 alfa x vezes o seno de beta x. Menos agora, diagonal principal é essa, menos a secundária, que vai ficar o quê? Alfa e a 2 alfa x cosseno beta x seno beta x, né? Menos isso, mais e a 2 alfa x beta seno ao quadrado de beta x, tá bom? Só continha. Diagonal principal menos diagonal secundária, mas é que é muita coisa, a gente fica meio assim, perdidão mesmo, né? Tá certo? Deixa eu só ver essa parte aqui que eu acho que faltou um termo aqui, quer ver? Na diagonal principal, ó. E aqui vai ficar o quê, ó? Esse aqui multiplicado por esse fica cosseno com seno, ó. Tá vendo? Eu tinha esquecido. Então aqui tem um cosseno junto aqui, ó. Vezes cosseno. Bom? O que vai acontecer, ó? Esse aqui com esse aqui vai embora, ó, que é igualzinho. Aí eu posso pôr exponencial de 2 alfa x em evidência, que multiplica o quê? Beta cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá quanto? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, isso aqui vai dar beta vezes exponencial de 2 alfa x, que não é zero. Toda essa contaiada para mostrar para vocês que o Wronskiano não dá zero. Conclusão, que é o mais importante do que as contas. Qual é a conclusão? Se o delta é menor que zero, quem vai ser o meu conjunto fundamental de soluções, então? Vai ser o quê? E elevado a alfa x seno a beta x e elevado a alfa x cosseno beta x. Aonde? Então, esse aqui é um CFS, onde o alfa e o beta são as partes real e imaginárias da minha solução. Tá bom? Certo? Podemos fazer um exemplinho? Estou passando um pouquinho da hora hoje, né, do nosso horário combinado, mas só para ficar claro para vocês, podemos? Pelo menos um exemplo dessa parte? Tá bom, então. Então vamos fazer um exemplo. Então vamos pegar um caso onde o delta dá menor que zero. Tá? Eu vou pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver. Vou só bolar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui y duas linhas menos mais y igual a zero. Vamos pegar esse. Bom? Então, quando eu jogar aqui a minha equação característica, ela vai ficar assim, ó, r ao quadrado mais 1 igual a zero. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, quem são as minhas raízes? Resolvendo por Bhaskara, eu vou chegar que o r é mais ou menos quem? I. Isso implica que o meu alfa vai valer quanto? O meu alfa é a parte real aqui. O alfa vai valer zero, né? Porque não tem parte real aqui. E o meu beta? Quanto vai valer o meu beta? Meu beta vai valer 1. O mais e o menos aqui não importa. O que importa é o que acompanha o I e o que acompanha aqui, que é o alfa e o beta. Entender? Isso. Alfa igual a zero, beta igual a 1. Pronto, fiz isso. Acabou. Quem que é a minha solução Y1? Minha solução Y1 é E elevado a alfa x, que é 0x, cosseno de quem? Cosseno de beta, né? Cosseno ou seno, tanto faz aqui. Eu estou chamando Y1 aqui com cosseno, mas tanto faz. Cosseno de beta, que é 1, x. E meu Y2 vai ser o quê? E elevado a alfa x, seno de beta x. Como E elevado a zero é 1, aqui vai dar só quem? Cosseno x. E aqui vai dar só o quê? Seno x. Então, qual que vai ser a minha solução geral? Solução geral. Y é igual a C1 cosseno x mais C2 seno x com C1, C2 pertencente aos reais. Esta é a solução geral, tá? Solução geral da minha EDO. Entenderam? Então, quando dá complexo, o que acontece? Tá? Quando dá complexo, então, minha solução vai ser da forma E elevado a alfa x cosseno de beta x, e a outra solução E elevado a alfa x seno de beta x. Onde o alfa e o beta são quem? O alfa é a parte real da solução da equação característica, e o beta é a parte imaginária na equação característica. Ok? E qualquer outra solução é combinação linear das duas. Aqui nesse caso foi uma... Quer dizer, o alfa foi zero, por isso ficou só cosseno e seno. Mas, às vezes, se o alfa fosse 1, por exemplo, ia ficar E elevado a x cosseno e elevado a x seno. Certo? Tudo bem? Dúvidas? Alguém quer perguntar ainda mais alguma coisa? Tranquilo? Vocês viram que não tem segredo? Resolver EDO de segunda ordem, homogêneo com coeficientes constantes, não tem segredo. São 3 casinhos, né? Eu posso até recapitular para vocês agora. Se o delta é maior que zero, vai dar R1 e R2. As soluções é exponencial de R1, x, exponencial de R2, x. Qualquer outra combinação dessas duas. Se o delta é zero, eu acho uma raiz só da equação característica, que é exponencial de R1x. Eu multiplico essa por x e acho a minha solução y2. E aí eu tenho essas duas soluções que formam CFS, qualquer outra combinação delas. Se o delta é negativo, dá solução complexa, alfa mais ou menos e beta. E aí o meu CFS vai ser E elevado a alfa x cosseno beta x, E elevado a alfa x seno de beta x.
É isso aí, Vanessa. Praticar, né? Tá bom? Pega alguns exercícios agora, pega ali, tem um livrinho um livro que eu estou seguindo, que vocês podem pegar, é o livro do Boyce, tá? É lógico que lá vai ter muito mais coisa do que eu estou passando aqui, tá? Tem a apostila também, que às vezes está mais resumida, às vezes nem tanto, tá? Mas podem ir fazendo também os exercícios da apostila, pega lá no Boys para complementar alguns exercícios para vocês treinarem, tá bom? Certo, gente? Fiquem tranquilos que em breve a gente já vai adentrar nos outros assuntos aí, na parte de sistemas também, tá bom? Eu estou administrando direitinho para não faltar nada para vocês. Eu que agradeço a vocês, tá bom? Uma boa noite, um excelente final de semana e fiquem com Deus aí, tá bom? Um grande abraço.